Se a meta principal de um capitão fosse preservar o seu barco, ele o conservaria no porto para sempre. São Tomás de Aquino. Um vício é um desvio de comportamento, que dependendo da sua intensidade pode causar um estrago. Por isso, às vezes, é preciso tomar um café com o seu demônio, olhando para dentro de si sem medo de descobrir quais são os seus pontos fracos. Esse aqui é mais um episódio da temporada Nordeste. Eu estou em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Agora é de manhã bem cedo, a maré tá baixa. E eu venho gravar esse horário porque tem menos pessoas aqui, né? Fica mais fácil de gravar. No último episódio, aquele que foi gravado dentro da água aqui, foi falado sobre reconhecer as tuas virtudes, sobre ter clareza das tuas virtudes. Usando isso como uma forma de ter mapas ou placas no caminho para tu ter uma direção, sem ficar maluco e paranoico com isso, né? Por exemplo, tu tem o valor da lealdade, então tu seguia por esse valor. Esse valor ele tende a ser uma coisa que já é nativa sua, né? Então, tu, tendo clareza desse valor, tu sabe meio que para onde ir e tu começa a ter mais ou menos um mapa das pessoas que podem ou não podem, que devem ou não devem entrar no teu caminho. Então isso não é uma coisa que vai te deixar paranoico, mas vai servir como uma espécie de mapa para a gente se guiar. Valores, sinônimos de virtude, né? Toda virtude, ela tem uma oposição chamada vício. Vício não no sentido dependência química, mas no sentido oposição de uma virtude, oposição de um valor. Vício a gente também pode chamar de pecado. Falei que essa temporada ela vai ter uma base inspirada nos 7 pecados capitais da Bíblia. O cara que mapeou os 7 pecados foi São Tomás de Aquino. O conceito de pecado ele sempre existiu, né? Como uma forma de, se você fizer tal comportamento, você será punido de certa forma, né? E então não faça e tente manter uma vida reta. Eu acredito que a essência psicológica e filosófica disso é que o pecado ele denigre um pouco a nossa vida, não no sentido de ser punido por Deus, mas no sentido de que quando a gente tem um pecado, a gente comete um pecado ou um vício mesmo, uma antivirtude, isso muda o nosso comportamento, isso é um fato. Por exemplo, vou dar aqui 3 exemplos rápidos. O pecado da vaidade, que a gente conhece, as pessoas mais religiosas conhecem como o pecado da vaidade. Tirando o ponto de vista religioso, isso é um ego inflado, uma coisa que a gente já está careca de saber que isso é muito ruim quando é excessivo. Então nada mais importante do que a gente falar sobre eliminar um pouco da vaidade para enxergar o mundo real. E como que elimina isso? Desenvolvendo a virtude oposta. A vaidade tem uma oposição que é a humildade. Então desenvolvendo a humildade, automaticamente tu neutraliza essa vaidade. A preguiça, por exemplo. Tudo no universo é um grande movimento. Não é à toa que eu vim gravar aqui perto de ondas, né? Por a maré tá baixa, tá? Quando a maré vai subir aqui, essa paisagem vai ficar completamente diferente. As nuvens aqui mudam completamente a paisagem. Se eu viro a câmera, fica completamente diferente, porque aqui tem mais nuvem, lá tem menos nuvem. A vida é um grande movimento. Acho que movimento ele já é um sinônimo da palavra vida. A preguiça é uma força que te puxa para ser estático. Preguiça mental, preguiça física. Então o que mantém a vida viva e fluindo é o movimento. Um corpo, por exemplo, um corpo físico, quando ele está em movimento, ele é um corpo saudável. Quando tu para de ter movimento, começa a ficar um ocioso, vai ficar um gordo tetudo. E aí o que acontece? Tem menos vida. É um corpo mais ocioso, uma cabeça pensante. Quando ela não tem preguiça de pensar, você tem uma mente sagaz. Quando começa a ter preguiça de pensar, você se torna um ser humano obsoleto, que é o processo que a gente conhece por envelhecimento. Só que envelhecer, existem diversas maneiras de envelhecer.
Existe a maneira de se tornar obsoleto e preguiçoso ou de se manter vivo por muito tempo, com vitalidade por muito tempo. Então, ou seja, a preguiça, só um exemplo, ela influencia na maneira com que a gente vive a nossa vida. Tem pessoas que têm uma preguiça tão grande que não conseguem levantar da cama. Temos também gula, por exemplo. Temos vários complexos em cima disso. Temos a inveja. A gente vive falando, um assunto que eu falo muito nos últimos tempos é sobre roda e corrida dos ratos. Um sistema onde é que a gente tem que se encaixar, um sistema de produtividade, que temos que nos encaixar e se forçar cada vez mais para se sentir ativo nessa roda. Isso significa, né, estar preso e que não existe uma maneira de se libertar disso, somente aumentar a roda para que o ciclo dela seja menor e aí tu consiga respirar, te dar mais tempo de respirar. Por isso que a gente falou de vídeos passados aqui sobre coçar o saco, sobre ter um tempo de não fazer nada, sobre entender que esse ciclo de produtividade ele pode ser um pouquinho mais leve e que toda essa corrida ela também é muito sustentada pela inveja do ser humano, não só pelo sentido de sobrevivência, tá? Está muito longe de sobrevivência. Também é nutrida pela inveja, pelo sistema de comparação com o outro. Como existe no mundo, o mundo é organizado por adquirir capital, por trocar energia vital por dinheiro, trocar trabalho por dinheiro, trocar capital por capital e nessa troca de alguma maneira sair ganhando, valorizar mais o seu capital. Isso é o mundo atual e tá tudo bem ser assim. Só que como ele é assim, temos como efeito colateral cada vez mais a presença da inveja. Se coloca num ambiente, cara, viajando pelo Brasil a gente percebe muito isso. Se coloca num ambiente onde é que se tem pessoas mais ricas e vaidosas. Lá, qualquer pessoa que vai estar inserida, ela vai sempre querer consumir mais, querer trabalhar mais para ter condição de consumir mais. Se todo mundo tem um carro e uma casa foda, e ela tem um carro e uma casa comum, ela tende a se sentir mal. Agora se coloca em um outro ambiente, e sim, rodando o Brasil dá para ter noção dessa diferença de ambientes, onde é que todo mundo, apesar de ganhos relativamente bons, não tem uma casa ostentadora e um carro ostentador e tem a sensação de que tá tudo bem. O nível de inveja e de comparação ele é bem menor, de maneira com que as pessoas não consumam tanto. Então nós estamos falando aqui de não só trabalhar para pagar as contas, estamos falando de trabalhar para sustentar a própria inveja. O ser humano ele é movido a isso. Isso não vai sair do ser humano, isso tem em mim, isso tem em você e não vai sair. A questão é o quanto isso está em você, o quanto isso domina você. Tomar um café com o seu demônio é o mesmo procedimento do vídeo passado, de ter clareza de valores. Só que se trata de ter clareza de antivalores, ter clareza desses pecados, ter clareza desses vícios. Assim como eu disse no vídeo passado, que eu acho que todas as pessoas vão ter 3 valores que se identificam mais devido à criação, devido à maneira com que foi criado, onde cresceu, as pessoas também vão ter mais ou menos uns 3 vícios no sentido de pecado. E eu falo a palavra pecado só porque Tomás de Aquino organizou isso e ficou muito coerente essa organização. E as pessoas vão ter 3 disso que vão se identificar mais. Então, o ato de sentar e tomar um café com o teu demônio significa tu sentar com calma e observar a tua sombra, observar o teu lado podre. Todo mundo tem um, eu tenho um. Eu conheço muito bem o meu lado podre. Tendo autoconhecimento sobre esse lado podre, parece que tudo fica mais fácil. Tu conhece os teus pontos fracos. Novamente falando, eu acho que as pessoas vão ter 3 pecados, digamos assim, que elas vão se identificar mais, que vai estar mais evidente nelas, que elas vão estar mais suscetíveis a esses pecados, né? Eu acho que para mim esses pecados são a ira, principalmente, ou seja, eu me irrito muito fácil. Eu sou diferente das outras pessoas no sentido de irritação. Eu preciso de mais energia para me manter tranquilo. Eu me irrito muito fácil com pouca coisa, isso é horrível. Eu reconheço que tem pessoas que não são assim. Outro exemplo, a luxúria. Eu acho que ira, gula e luxúria são para mim coisas suscetíveis. E a gente sabe que isso pode, se não for controlado, se tornar uma prisão.
A única coisa que nos prende verdadeiramente é o nosso desejo das coisas. E esse desejo também é a única coisa que nos liberta quando tu é dono da tua própria vontade, dono do teu próprio tempo. As pessoas hoje não são donas da própria vontade. E não é bem assim também ser dono da própria vontade. Isso pode até também ser uma utopia, pode ser difícil demais para ser verdade, né? Então, vamos aos poucos, um passo a passo, um passo de cada vez, e isso seria então reconhecer os teus vícios. Eu reconheço os meus. Agora cabe a você sentar e reconhecer os teus, tomar um café com o teu demônio. Deixa o Ecopinito aqui e nos falamos no próximo episódio.